É um pequeno intermezzo sobre o sacramento do matrimônio. Ou de forma mais genérica sobre o casamento. O casamento não é invenção do cristianismo. O casamento vem lá da antiguidade, não se sabe quão profunda essa antiguidade é, mas havia casamento na antiguidade, ou seja, a família. A característica dessa família bem antiga é que essa família não era monogâmica, não era um homem e uma mulher. Essa família tinha um homem, uma mulher principal, uma primeira mulher, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mulheres. E essas famílias, com seus filhos, se juntavam numa clã. E essa clã era chamada cidade, bem antigamente. E nessa clã, o pai pater, era o único homem com a primeira mulher. E o filho mais velho dessa primeira mulher era o herdeiro. E os outros filhos faziam parte da família, e os filhos das outras mulheres também eram. E havia, então, em alguns lugares, restrição, que só podia ser 3 mulheres, ou só podia ser 4 mulheres. E aí, no islamismo, foi introduzido, até hoje, que só pode ser 4 mulheres. A principal e mais 3. Isso, até hoje, é lei na Arábia Saudita. Até hoje é costume no Egito. Então, eles não dizem que era mulher, mas, de fato, é. E teve um grande problema na França, agora, nos últimos anos, porque os franceses perguntam, olha sua mulher, e ele tem que dizer 3, 4 nomes, e aí o francês diz, mas não existe. Então, eles já se acostumaram, eles dizem o nome da primeira mulher, e as outras são dependentes, ou empregadas, ou primas. Bom, isso até hoje. Então, antigamente, bem antigamente, havia o patriarca, a primeira mulher e outras mulheres, 3, 4, 5, 6, mas formavam uma unidade. Essa unidade tinha 2 raízes. Uma raiz era a autoridade do pater. Essa autoridade do pater, do pai, ela estava concretizada nos ossos dos avós, bisavós, tataravós mortos que eram enterrados dentro do sítio da família. Então, no sítio da família, havia os túmulos do avô, do pai, do avô, do bisavô, do tataravô. E o pater, em qualquer coisa importante, tinha que oferecer um gole de vinho para os mortos têm os parentes mortos, e o primeiro bocado de cada comida tinha que oferecer em homenagem aos mortos. Depois de fazer essas 2 oferendas, o pater perguntava para o avô, bisavô, como é que nós devemos fazer isso ou aquilo, qual a lei que nós devemos fazer. E ele escutava, ouvia no chão a voz do avô e do bisavô, se levantava e dizia, então agora, daqui para frente, isso tem que ser feito assim. E aí surge a lei. A lei vem do avô, do bisavô, do tataravô, que segredaram, e o pai, o pater vivo, proclama a lei. Então a lei é proclamada, falada, agora ela vem lá de trás. E tem mais. Esse terreno onde estão os antepassados é propriedade dos mortos e não dos vivos, não do pater. O pater não é dono de terreno, nem as mulheres.
Eles podem trabalhar o terreno, devem, mas o dono do terreno é o pater e o mater. E a casa é sagrada. Se alguém, hóspede, se atreve a entrar naquela casa sem ser convidado, ele imediatamente tem que ser morto. E o sangue dele tem que ser levado para os antepassados. Por isso é que quando tem dois tipos de pessoa, o inimigo que entra sem perguntar e o hóspede que fica na porta batendo e perguntando se pode entrar. Aí o pater pega a mão do hóspede e traz ele para dentro da família, até aquele altar, uma mesa, o altar dos antepassados, e diz agora, tu és amigo meu e, portanto, estás ligado aos nossos antepassados. Ele fica ali um hóspede, e ele não vai ser morto. Se o jovem, que está lá com 20 e poucos anos, quer se casar, e combina, e o pai combina com o pai dela, o que vai acontecer? Se ele pega a mulher e traz para dentro da casa, ela vai ser morta. Porque nenhum estranho pode entrar no território do pater. Então, como eles vão se casar e têm que se casar, senão desaparece a humanidade, o pater fica lá no canto dele, o outro pater fica aqui, e o jovem noivo vai lá até a fronteira. E na fronteira ele pede para o sogro: eu quero casar com a Mariana. E aí ele diz: tá, eu te dou a Mariana em casamento. Pega a Mariana e entrega no braço, na mão. E a Mariana traz no braço, pode caminhar no caminho, isso é muito comprido. Mas quando chega na fronteira da terra, ela tem que carregar no braço a noiva. Se ela não é carregada no braço, se ela vai caminhando, ela tem que ser morta, porque é uma inimiga. Agora, se ela vem no braço, ela não é hóspede, mas ela não é inimiga. Ela está no braço. E quando ela no braço, carregada no braço, vem até ao altar, o pater então diz: e tu agora és mulher do meu filho e pertences à minha família. E tu vais mudar de nome. Porque agora não é mais a Joana de Algarves, mas é Joana de Almeida. Mudou de nome, mudou de religião, porque a religião é aqueles pais. Esse é o casamento antigo. E até hoje, a mulher muitas vezes muda de sobrenome. Até hoje a mulher muitas vezes é carregada nos braços e ninguém sabe por quê. Por causa disso, não ia ser morta. E onde é que a gente podia caminhar então? Só onde havia caminho. Onde não havia caminho, era propriedade de alguém e quem entrasse lá seria morto. Pena de morte. Daí a importância dos caminhos. O caminho tinha que ser marcado com pedras e a gente só podia caminhar de um caminho para o outro, não podia atravessar o terreno dos outros assim. Quem atravessar o terreno dos outros, morre. E a noiva entra assim. E a partir daí, os filhos dela formam a família. E a família é essa conglomerada de 20, 30, 40 pessoas. Se morre alguém, o pater, o herdeiro, que é o filho mais velho do pater, enterra o pater junto com os outros e ele assume agora a função de pater. E continua igual. O que o pater diz se transforma em lei. Lei é aquilo que o pater diz. E religião? A religião consistia em que a família dançava ao redor da mesa sagrada da Restia, a vareira que
funcionava ao lado da mesa, eles dançavam ao redor da mesa, da lareira, e começavam o canto dizendo assim: eu canto em homenagem ao meu avô, ao meu pai Rui. Canto em homenagem ao meu avô Elias. Canto em homenagem ao meu avô Francisco de Souza Sendo Lima. Canto em homenagem, e aí no fim dizia que a bênção de todos os pais são nós. Esta era a oração. E esta era a religião. A mulher que foi trazida nos braços para entrar aqui não tinha religião. Tinha a religião do pai dela, do avô dela, do bisavô dela. Na hora que ela entra aqui, ela fica ligada ao noivo, ao pai, ao avô do noivo, do marido, e não mais do pai dela, do avô dela. Por isso é que ela estava ligada do pai, do avô e do bisavô. Agora ela casou e veio para cá e tem outro pai, outro avô, e por isso agora ela está sendo religada. E por isso ela tem a religião. O homem não tem religião, porque ele não é ligado. A mulher é ligada e religada em outros deuses, e por isso se chama religião. Religação. Tá? Daí vem ligação. Nesse contexto, o casamento ainda não é monogâmico. É um casamento de família, a estrutura familiar. E o que vai acontecer é que no Antigo Testamento a gente vai olhar e tem mais de uma mulher, com a tendência de ficar monogâmico. Então, em alguns lugares vai aparecer a monogamia, como no cristianismo. Em outros lugares, que são muito mais recentes, 500 anos depois de Cristo, vai aparecer o islamismo, que tem a mulher principal e mais 3. Nada contra essa antiga tradição. A antiga tradição continua. Só que eles precisam agora dizer que a mulher principal é uma. E quando vão para um país como o Brasil, tem que dizer a mulher tal e as outras são companheiras, uma coisa assim. Esse é o mecanismo do matrimônio. Agora, esse matrimônio pode ser dissolvido. Isso aí se chama, já lá na antiguidade, divórcio. Então, havia divórcio, já lá na antiguidade. E o divórcio era sumário. No momento em que o pater chama na frente da fogo sagrado do lar, dizia para uma mulher 3 vezes: eu te tiro daqui, saio daqui. Ela saiu daqui. E o que acontece agora com a mulher, com os filhos, ou com qualquer outro, que é expulso do limite familiar? Acontece com a mulher, mas acontece com qualquer filho, que desobedece ao pai, qualquer coisa que não está obedecendo ao paterno. Ele é expulso, sai daqui, te boto no olho da lua. Botar no olho da lua significa não existe mais lei que o proteja. Ele está entregue à fúria dos assassinos, dos ladrões e dos lobos. Porque não tem pátria, não tem religião, não tem nada. Então, o filho que errou, a mulher que foi divorciada, não tem nada. Virou pior que bicho. Estão vendo o mecanismo? Que o mecanismo é o mecanismo do ligar e do religar. Isso é um matrimônio.